Olá, sejam bem-vindos ao Webcast, o Cast FMU FIAN-FAAN Level Up, que conta para você um pouco dos bastidores dos nossos cursos, que falam sobre a transformação, esse caminhar dentro das profissões que nos levam a posicionar o aluno dentro do mercado de trabalho. E a nossa promessa, desde o primeiro dia, é prática aqui. Hoje, com a escola de Indústria Criativa, que é uma escola que, por natureza, já nos desperta um outro olhar. A gente vai falar com as pessoas que fazem aqui o curso de Artes Visuais. Estou aqui com a coordenadora do curso, professora Isabela Goulart. Que prazer receber você aqui, Isabela. Prazer é todo meu, Carminha. Obrigada por a gente ter esse espaço para falar um pouquinho sobre o nosso curso, que é enorme. Muito bom. E estamos com o professor Renan Oliveira. Vocês viram, né? Oliveira, tá ali, ó. A gente já vibra, né? Dentro do próprio nome, que faz construções aqui com oliveiras, com olivas, né? A arte, eu falo para vocês, que nos transporta para esse universo. Eu queria saber bastante, quero que você conte para nós, vocês dois, contem para nós aqui, Isabela, como estar à frente desse curso de artes visuais, que tem essa promessa, né, de trazer para dentro da sala de aula prática, de transformar esse aluno num grande profissional de mercado. Como é que é isso para você? É um enorme desafio, porque é um curso muito grande. É disparadamente o maior curso da Escola de Indústria Criativa. Acho que é um dos maiores cursos que a gente tem, inclusive, na FMU. Então, é um grande desafio coordenar um curso tão grande, com alunos tão diversos, com demandas tão diversas. Eu sou relativamente nova na coordenação do curso de artes visuais, né? Já atuo nas coordenações de curso aqui na FMU FIAN há algum tempo, mas assumi a coordenação do curso de artes visuais no ano passado, em 2024. Foi quando entrou também o professor Renan Preta de Oliveira. Então, estreamos ali, né, no curso de artes visuais. E eu acho que é um dos cursos mais práticos que a gente tem aqui na instituição, né? Aqui a gente tem disciplinas que são teóricas, disciplinas que são teórico-práticas e disciplinas que são de projeto. O curso de artes visuais, ele tem muitas disciplinas que são de projeto. Então, é um curso que ele está organizado para a prática em sala de aula desde o primeiro semestre, né? Como a gente diz, prática desde o primeiro dia. E isso realmente acontece no curso de artes visuais. Mas eu acho que é sempre importante falar que a gente constrói um projeto pedagógico em que a gente alinha a teoria com a prática. A gente entende que as duas coisas não andam separado. Também não adianta ter uma disciplina de projeto que pensa só técnica, sem que a gente traga repertório, sem que a gente traga conceitos, sem que a gente traga conteúdos, inclusive para que esse nosso aluno possa se posicionar de uma forma melhor para o mercado de trabalho, né? Então, acho que o projeto pedagógico que a gente tem construído, né, em conjunto com o NDE e com os professores, oferecendo muita prática, mas uma prática embasada em conceitos, em referências, em repertório, em teorias, para que a gente consiga formar artistas trabalhadores, né? E aí eu acho que o Renan vai falar bem daqui a pouco sobre essa ideia do artista trabalhador que a gente está construindo aqui. Botar, né, Renan? Você aqui na roda para falar um pouquinho disso, mas eu queria saber, eu soube de bastidor, isso aqui é um programa de bastidor, que você é egresso da casa. Egresso, gente, é o aluno que estudou com a gente, agora vem trabalhar, né, na outra parte, vem aqui fazer parte dessa construção. Como é que é sair dessa cadeira de aluno e vir para cá trabalhar com os alunos, estando do outro lado, né, como professor, como mestre? Dica para nós. Então, né, quando a gente volta para o lugar que nos deu esse acesso para a formação, então a gente tem uma relação um pouco mais empática com o estudante, quando a gente tem essa vivência, quando a gente olha para o estudante e você pensa, nossa, em tantos anos atrás, não vou falar para não revelar, mas aí para a gente pensar,
essa construção de caminho, porque reforça também o acreditar naquilo que você está ensinando, né? Muito bom. E aí, quando a gente pensa também em artes visuais, complementando um pouco o que a Isa falou, essa relação do pensamento crítico, né? Porque o artista ele vai construir a imagem, mas ele vai construir a imagem pensando nos desafios da nossa época, que é uma época que ela está o quê? Saturada por imagens. Mas como que essa criticidade ela acontece? Por meio do caminho acadêmico, por meio desses projetos que vão sendo trabalhados e construídos no curso de artes visuais. Legal. Aproveitando, né, que ele traz essa fala, que acho que é assim, bastante pertinente, quais são as áreas de atuação? Vocês podem falar um pouquinho? Esse profissional de artes visuais, quais são as áreas que ele pode atuar? Contem para nós aqui um pouquinho. Eu sei que é um leque imenso, vocês vão ver aqui, mas contem para nós. É um leque muito grande, né? E é bom a gente ter oportunidade de falar sobre isso, porque embora seja um curso muito grande, eu acho que no senso comum as pessoas entendem pouco sobre onde um profissional de artes visuais pode atuar. Bom, acho que é legal falar também que a gente está na Escola de Indústria Criativa com bacharelado, mas a gente também faz parte da Escola de Educação com a licenciatura em Artes Visuais. Então, na licenciatura em Artes Visuais, essencialmente a gente está formando professores que podem trabalhar na educação formal, ou podem ser arte educadores. Então, numa série de espaços ali educativos, o profissional formado na licenciatura em Artes Visuais vai poder atuar. E no bacharelado, a gente tem também uma grande possibilidade de atuação, e o Renan, né, vai complementando aqui a minha fala. Bom, acho que o espaço mais comum que a gente pensa é no espaço de museu, de exposições, né, com curadoria, com mediação, que é um trabalho que a gente tem feito com os nossos alunos nas exposições de artes visuais que a gente tem feito. O professor Renan pode contar mais daqui a pouco. E a gente tem alunos que podem trabalhar com imagem nos mais diversos campos, né? Como o Renan estava falando, a gente está no momento que a gente está saturado por imagens. E aí, os nossos alunos de artes visuais, eles têm um olhar, eles têm uma preparação, eles têm um repertório para atuar, por exemplo, no audiovisual. Eles podem atuar com cenografia ou com direção de arte para o audiovisual, eles podem trabalhar com cenografia para teatro, por exemplo, né? Muitos alunos trabalham de forma autônoma, né? Pensando o visagismo, pensando imagens em outras camadas. E aí, Renan, complemente aí. Porque pensando assim nessa construção do circuito dentro das artes visuais, a gente pensa também a imagem em relação com a cidade. Nossa. Então, Que interessante como que a imagem ela vai transformar, por exemplo, a paisagem? Isso vem um estudo por trás, vem uma pesquisa por trás. Tá. Então, o artista, ele é trabalhador, mas também é pesquisador. E ele também pode, sim, transformar os espaços. Então, além de cenografia, construção de imagens com ilustrações em espaços físicos, espaços digitais, ele pode também ir capilarizando a cidade, mas não só a cidade, os espaços públicos e privados. E quando a gente fala capilaridade, o bom das artes visuais é que ela pode ter essa relação com diferentes áreas. E poucas áreas têm essa potência, né, para fazer isso. Não, a gente vai ouvindo, né, e vai falando, meu Deus, né, que amplitude isso, né, que profundidade. E aqui dentro a gente tenta transformar a vida do aluno, trazendo projetos, fazendo com que a vida, de fato, a gente consiga trazer para dentro da sala de aula a prática de mercado. E eu sei que tem um projeto que vocês estão organizando, que inclusive está sob a coordenação do professor, que chama Nectar. Exatamente. Professor, Isabela, me digam o que está no DNA do Nectar. O Nectar começou recentemente, é um projeto que eu fico muito empolgado, porque primeiro ele vai trazer essa realização do artista já exercendo as suas funções como produtor de imagens em exposições. Então, o artista que vai fazer a pintura, seja digital ou seja manual, ele vai fazer a escultura, ele vai fazer o trabalho para pensar como que a exposição ela vai ser organizada, por exemplo, no campus. E o intuito é justamente trazer esse projeto como uma realização dentro do próprio espaço que ele estuda e trazer essa construção também dessas etapas para você já ir tendo a experiência de realizar esse trabalho quando você se formar, né? Que bacana. Como é que você vê
a participação dos alunos e dos outros professores na integração, na dinâmica de projetos assim dentro dos nossos espaços de aula? Bom, eu acho que um dos projetos mais importantes que a gente implementou no curso desde o ano passado são as exposições periódicas que a gente tem feito aqui no campus e que eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de circular aqui pelo Campus Liberdade já viu em algum momento as obras dos nossos alunos. A gente começou no primeiro semestre com a exposição dos trabalhos de conclusão de curso, ainda meio tímidos, no prédio 4 aqui dentro, e aí no semestre passado a gente conseguiu fazer uma grande exposição, incluindo outros semestres, né, muito mais alunos. E aí ela estava espalhada aqui pelo campus, inclusive num espaço importante que é o nosso espaço de integração da praça de alimentação, né? Um espaço de convivência para os estudantes. Nesse semestre, eu acho que a gente deu um salto ainda maior, e aí dou todos os louros para o professor Renan, que foi quem coordenou essa atividade, que a gente conseguiu fazer uma exposição na nossa semana acadêmica com uma curadoria mais temática, e oferecer para quem quisesse assistir, né, enfim, conhecer a exposição, uma visita guiada pelos alunos. Então, já trabalhando as competências da mediação com os alunos. E o Néctar, ele vem justamente para a gente conseguir convergir e sistematizar tudo isso que a gente tem pensado para o curso, né? Então, pensar o território, como o professor Renan trouxe, né? A gente pensar as exposições temáticas e aí ligar, por exemplo, com a iniciação científica ou com os estágios obrigatórios que os alunos do bacharelado têm que fazer. Eu acho que vale a pena mencionar que o professor Renan, ele tem tido também a participação da professora Clarissa Manteia, né, no desenvolvimento do núcleo. Então, acho que é um corpo docente que está muito integrado, que tem uma prática de mercado também, né, de trabalhar com curadoria, de trabalhar em diversos formatos, né, e estão trabalhando muito bem para que a gente consiga trazer essa integração nas atividades práticas para os alunos. A gente gosta de falar, e a gente sabe que uma das nossas fortalezas aqui é o corpo docente, né? A prática que ele tem de mercado, a visão e a potencialidade de projetos diferenciados para que os nossos alunos experimentem. Você que está à frente desses projetos, você percebe um ganho, um avanço do nosso alunado em relação a performance dele mesmo, a própria formação das competências? Com toda certeza. Eu acho interessante só falar um pouquinho o porquê do nome Néctar. Por favor, o Porque que está no DNA dele? quando Diga. a gente pensa assim, Néctar, a gente construiu os eixos de educação, né? Cultura, território e arte. Então a gente está falando dessa interdisciplinaridade dentro do nosso curso. E é algo que começa no corpo docente. Porque esse nome, assim, quem construiu tem até o professor Jorge, a professora Clarice, enfim. É uma conversa dos próprios professores que foram articulando. E aí, pensando na coordenação desse projeto, e respondendo a sua pergunta agora, eu vejo que os alunos, eles ficam dedicados em entender um pouco mais das possibilidades de transformação da arte de uma maneira mais realista. Porque a gente sabe também que muitas vezes, quando a gente pensa o profissional como artista, muitas vezes ele não tem esse respeito, né? Tem uma construção de que o artista, ele não é um profissional sério, ou que um artista, ele não é o principal trabalho dele, não é isso. Para ser artista, precisa de muita pesquisa e muito trabalho. E esse núcleo, ele vem justamente para fortalecer essas possibilidades múltiplas de caminho, e o estudante, ele se engaja, ele fica empolgado, ele traz projetos também, a gente aprende muito com ele, enfim, é algo que vai trazendo projetos reais, sabe? Uma troca que a gente consegue fazer, né? E aí quando a gente junta corpo docente, uma coordenação que nos desafia, né? E os resultados desse trabalho, isso só dá alegria, né, Isabela? Como é que te motiva a buscar mais e melhor, né? Com certeza. Sim, eu sou muito motivada, não só pelo corpo docente, pelos alunos, mas com os outros colegas com quem eu trabalho aqui na instituição, né? Eu acho que todo mundo está muito integrado no que a gente quer oferecer para o nosso aluno, né? Na melhor formação que a gente pode oferecer para o nosso aluno.
E eu acho muito importante isso que o Renan traz, e a gente fala muito sobre isso, né, em todos os projetos, todos os sonhos que a gente tem para o curso, essa ideia de que o artista é um trabalhador. Então, isso a gente vai defender em todos os nossos projetos e está ali no protagonismo do Néctar, né? A ideia de que arte é o trabalho dos nossos alunos. Eles têm que ser remunerados dignamente por esse trabalho. Por toda a pesquisa, por todo o estudo, por todo o tempo que eles investem nesse trabalho. E eu acho que isso está muito alinhado com a cultura da FMU Fianfaan Level Up, né? Que a gente garantir essa trabalhabilidade dos nossos alunos. É a gente garantir que esse aluno ele esteja preparado para o mercado de trabalho, mas que ele esteja preparado para permanecer no mercado de trabalho que muda um tempo inteiro no mundo contemporâneo. Então, eu acho que a gente defendendo o nosso curso como um projeto pedagógico que são artistas trabalhadores artistas, sim, eu acho que isso está muito alinhado com o que todas as instâncias, todos os departamentos aqui na FMU Fianfaan Level Up querem para os nossos alunos, né? A gente quebrando paradigmas, né? Porque, de uma forma geral, né, quantas vezes a gente não ouve realmente, é um artista, né? Vive a vida de forma mais fácil e tal, e não encara de fato como um trabalho. Então, quando você tem essa estrutura, esses pilares dentro de um programa na escola de artes, aí a coisa de fato muda de figura, e quando está todo mundo junto, em prol do mesmo objetivo, com certeza a gente percebe a diferença. Vou dizer, como participante aqui passando pelo campus e vendo as exposições, a gente quer parar, a gente quer conhecer o artista, a gente quer ver a história, e realmente isso vai fazendo diferença no nosso olhar, né, de quem não é da arte, mas que é sensibilizado pela arte. Incrível o que vocês têm feito. A gente fica muito feliz cada vez mais de fazer parte de uma instituição que faz essa diferença. E sabe que é legal também, você falando isso, desse trânsito, né, que é um transitar entre obras de arte que vão transformando o espaço. Tiveram algumas experiências dos próprios alunos que colocaram seu trabalho à mostra. E aí, esses trabalhos viraram espaços também para dar aulas para outros estudantes. Então, o trabalho daquele estudante que está no campus também é referência para a gente falar de composição, de cores. Então, essa atualização de permanência acontecendo nesse projeto também. Eu vi também o pessoal usando as artes como um espaço instagramável. Sim. Aproveitando a arte, né, para fazer ali suas fotos, né, trabalhando na rede social. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. A gente fica muito feliz de poder levar isso para a nossa comunidade. A gente, nesse FCast, já estamos chegando. Olha como passou rápido, né? Muito rápido, assim. Muito rápido mesmo. E eu vou pedir para vocês fazerem, então, as considerações finais de vocês, deixando um recadinho para a nossa comunidade. Bom, mais uma vez eu agradeço esse convite, então é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco sobre o nosso trabalho como artistas, como docentes, e entender que a arte ela transforma os espaços e também vai transformando as pessoas. Agradeço muito. Bom, queria agradecer também o convite, a oportunidade de apresentar o nosso enorme curso de artes visuais aqui para vocês. Dizer que eu fico à disposição para quem quiser conhecer o curso de artes visuais. Vai ser um prazer apresentar o nosso campus, apresentar os nossos ateliês. A gente tem uma estrutura muito legal para o curso de artes visuais aqui. E faço coro com o que o Renan disse, né? Eu acho que a arte ela é fundamental. Ela transforma o nosso olhar sobre o mundo. Ela faz com que a gente possa pensar e olhar o nosso cotidiano, com que a gente possa olhar as outras pessoas que são diferentes da gente de uma forma muito mais complexa e reforçar que arte é trabalho, né? E que nesse curso a gente quer oferecer pesquisa, a gente quer oferecer referências, a gente quer oferecer repertório, a gente quer oferecer trabalho coletivo para que o artista possa se entender como um trabalhador. Muito lindo, né? Poder recebê-los aqui. Fiquei muito feliz de poder levar um pouco de artes visuais para o nosso público aí de casa. E queria agradecer muito ao professor Renan, professora Isabela. Esse espaço é de vocês. Então, venham sempre contar as novidades. A gente quer que você vem para cá também, vem conhecer, vem dar uma volta no ateliê, vem tomar um café com eles aqui. A gente está na Avenida Liberdade. Se você quiser conhecer a programação do curso, entra aí no nosso portal. Toda vez que tenha atividades, eles
comunicam lá para nós e vai ser um prazer receber você aqui para conhecer um pouquinho mais de perto as nossas artes. Muito bom ter você com a gente, então curta, compartilha, comenta esse nosso Oficast e vem para cá, que aqui você vai com certeza conhecer os bastidores da nossa instituição. Até o próximo!